Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos. Aqui no livro de Jeremias capítulo 29, versículo 7 a seguir, a palavra do Senhor diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem os deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque blasfemamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscai-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aqui no capítulo 29, o título desse texto diz: a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Até aqui, permita-me rapidamente contextualizar um pouquinho só aqui, e eu quero chegar aonde Deus quer que nós chegamos aqui nesta meditação, nesta manhã. Até aqui no capítulo 29 havia uma demanda, uma disputa de palavras, Jeremias com os profetas, ou seria Jeremias e os falsos profetas. Havia ali uma disputa de palavras, entende? Porque no meio ali do povo, quando saiu para o cativeiro, quando o povo foi levado para o cativeiro, para a Babilônia, junto com eles também foram os falsos profetas. E aqui, nesse capítulo 29, então Jeremias, ele faz uma carta, ele faz uma demanda escrita, né? Antes era de palavra, aqui ele faz uma demanda escrita. Só que esta carta, esta demanda aqui, ele frisa bem, ele ressalta bem que foi escrita pelo próprio Deus, entende? Porque o povo estava ali, tinha sido levado para a Babilônia nesse cativeiro, estava ali todo desesperançados, estava ali também massacrados, e além disso, os falsos profetas, os sonhadores, os adivinhadores, estavam no meio do povo, dizendo que aquela situação ia ser resolvida rapidamente, e que por pouco tempo eles iam sair dali, e que essa era a mensagem que os falsos profetas diziam naquele momento para o povo que estava na Babilônia. E aí Jeremias vem com esta carta enviada para o povo lá em Babilônia, dizendo que eles pudessem, naquele lugar que eles estavam, naquela cidade que eles estavam, levassem seus filhos a casamento, que eles pudessem plantar suas vinhas, o texto vai relatar assim, que eles pudessem edificar, que eles pudessem construir, entende? E que o tempo ali ia durar, entende? Olha bem, que o tempo ali ia ser 70 anos, entende? Então, Jeremias, ele vem com esta mensagem dessa carta, dizendo uma mensagem escrita. Só que ele ressalta também que esta mensagem, esta carta, era
do Deus dos exércitos, Deus, o Jeová das hostes, seria o Deus dos exércitos, o Jeová Deus dos exércitos, seria o Deus dos exércitos, iria resgatar aquele povo, o mesmo que o permitiu, ou seria que deixou eles ir, que levou eles para a Babilônia. Com outras palavras, a carta está dizendo assim: ó, eu que fiz isso com vocês, e no tempo assinalado, daqui 70 anos, eu vou tirar-vos daí. Então, vocês aqui nesse país, não adianta vocês quererem brigar. Com outras palavras, Jeremias está dizendo assim: não adianta você querer brigar, não adianta você querer fazer outra coisa, senão promover a paz nesta Babilônia. É isso que estava dizendo. Era para vocês promover a paz, é para vocês construir e edificar. Entende? E aí vem a palavra que ele disse, no qual, quando eu li o versículo 7, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Então eles estavam ali como prisioneiros, como cativos ali na Babilônia. Os falsos profetas diziam: não, vocês vão sair daí, não foi Deus que levou vocês aí, não, vocês vão sair daí, isso não é de Deus. É como mais ou menos você está passando uma situação e as pessoas colocar Deus contra você, entende? E é o que ocorreu aqui, os falsos profetas estavam fazendo isso, entende? Aí Jeremias pega e entra com essa carta, com essa palavra escrita, dizendo para o povo: ora, procura a paz da cidade, procura a paz desse país, entende? Ora por ele, porque na medida que ele prosperar, vocês também serão prosperados. E aí, quando Jeremias entrega essa palavra, dizendo que eles iam ficar ali 70 anos, no versículo 10 vai dizer assim, aí ele diz assim: 70 anos atentarei para vós outros, cumprirei convosco a minha boa palavra, e vos tornarei trazer para este lugar. Aí disse na carta assim: olha, daqui 70 anos a minha boa palavra irá cumprir. E aí ele fala para o povo nessa carta que os pensamentos que Deus tinha era pensamento de paz, pensamentos bons, porque os falsos profetas estavam pondo o povo contra Deus, entende? Contra Deus, aproveitando aquela situação ali, uma situação difícil que o povo se encontrava, e colocando. Eu digo para você, se você está numa situação difícil, que eu não sei que situação você encontra nesse momento, se você se encontra numa situação precária, é um momento muito delicado, é um momento de você marcar história, uma história positiva, é um momento de você talvez se levantar, mas também pode ser um momento onde que você pode construir ruínas, pode desgraçar ainda mais. Por quê? Se você receber a palavra do Senhor, se você ser instruído nos caminhos do Senhor, como aqui Jeremias estava trazendo ali, debatendo contra esses falsos profetas, e dizendo que os pensamentos de Deus a respeito do povo era pensamento de paz, pensamentos bons, né? Eles teriam um futuro bom, que Deus tinha um futuro para esse povo, aonde o povo havia desobedecido, que estava ali, não era em vão, entende? Não era inocente aquele povo que estava ali, não era injusto aquilo que ele estava passando, se ele estava passando a situação, foi por uma justa causa, porque havia desobedecido, porque havia pecado. Mas mesmo assim Deus falou assim: olha, os meus pensamentos são pensamentos de paz para convosco. É o que a carta relata. Aí ele fala assim: aproveite essa situação, e disse, aproveite esse momento, e disse: invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aí o que Deus disse na carta, no versículo 13: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha que tremendo. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então aquela situação era difícil, então o que eles tinham de fazer? Orar, buscar o Senhor. E eu quero fazer uma aplicação aqui dentro desse texto.
Observa-se que na nossa atualidade, no momento que nós estamos vivendo, talvez você possa estar passando uma situação similar, entende? Aonde a sua Babilônia é na empresa onde você trabalha, o seu inimigo talvez está dentro da sua própria casa, talvez o seu problema, a sua dificuldade está dentro da mesma igreja onde você congrega, talvez os seus inimigos, a sua Babilônia está na sua comunidade, na sua cidade, no seu país, ali no seu lugar. E eu quero dizer para você que nesta carta, o ponto fundamental aqui é que o povo teria que orar, buscar, orar pela cidade, buscar o melhor bem por aquele país, por aquela cidade. Nesse momento também, nessa situação que você está, eu quero dizer para você, comece a orar. Se o seu inimigo talvez está tão próximo de você, talvez é o seu patrão, você tem que pensar que é o seu patrão, comece a orar por ele, entende? Comece a apresentar o seu patrão, o seu empregado, comece a apresentar o seu pastor. Talvez você está pensando que é o seu pastor, que é o seu inimigo. Comece a orar por ele para você ver. Talvez ele tenha se tornado pedra no seu sapato. Comece a orar para você ver o que Deus faz. É o que está dizendo aqui. Ora por essa cidade. Ora por essa cidade, porque na medida que essa cidade prosperar, vós sereis prosperados. Na medida que essa cidade tiver paz, vós tereis paz também. Ele diz assim: aproveita a situação e começa a orar, invocar. E eu vos ouvirei, buscai-me-ei, e serei achado de vós, quando buscar de todo o vosso coração. Põe o seu coração, entende? Minha irmã, meu irmão, escuta o que eu vou dizer para você. Talvez você tenha até pensado ou falado que quanto tempo você está passando essa situação crítica, essa situação difícil, comece a orar, comece a pôr esse inimigo, faça como Jó orou para os seus inimigos e assim ele foi abençoado. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia e tenha um bom dia.